1. Introdução. Um Deus que nunca dorme. Você já teve a sensação de estar sozinho em meio ao caos da vida? Já se perguntou onde está Deus quando tudo parece desmoronar? Essas perguntas são mais comuns do que imaginamos, especialmente nos momentos de dor, perda ou incerteza. No entanto, desde os tempos mais antigos, a fé cristã nos ensina uma verdade fundamental. Deus nunca dorme. Ele é um pai atento, vigilante, que guia a história com mãos invisíveis, porém firmes e amorosas. A providência de Deus é como uma sinfonia divina tocando nos bastidores da existência humana. Enquanto os homens fazem planos e o mundo gira em confusão, Deus observa, direciona, corrige e protege. Ele não está alheio aos acontecimentos do mundo, ele está presente. Não é um Deus distante, sentado em um trono inacessível, mas um Deus que caminha conosco, que intervém na hora certa, mesmo quando não o percebemos. A Bíblia está repleta de provas desse cuidado contínuo, desde a preservação de Noé no dilúvio até a condução do povo de Israel pelo deserto, e, sobretudo, no nascimento de Jesus. Tudo revela que Deus guia a história com um propósito eterno. Ele vê além do momento presente, além do sofrimento imediato, e age sempre visando o bem maior. Mas aqui está a grande questão para cada um de nós. Você consegue reconhecer os sinais da providência de Deus na sua própria vida? Será que aquele obstáculo que você enfrentou, aquela porta que se fechou, ou aquele atraso inesperado, não eram, na verdade, parte de um plano de um Deus que te ama profundamente? O convite hoje é para olhar além das aparências e confiar. Mesmo quando o céu parece fechado, Deus está agindo. Mesmo quando não entendemos, Ele está no controle. E talvez, só talvez, o que hoje parece confuso, amanhã será motivo de gratidão. Dois. O que é providência? Muitas pessoas já ouviram a palavra providência, mas poucas realmente compreendem a profundidade espiritual e teológica desse termo. No contexto cristão, providência não é apenas sorte, destino ou acaso favorável. Providência é muito mais do que um golpe de sorte ou uma coincidência feliz. É a ação contínua, amorosa e soberana de Deus, guiando todas as coisas para um fim bom. A palavra providência vem do latim providentia, que significa ver com antecedência. Mas no pensamento cristão, ela vai além de simplesmente prever o que vai acontecer. Providência é ver, planejar e agir. Deus não é um espectador distante da história humana. Ele está envolvido, comprometido e presente em cada detalhe. Deus não apenas criou o mundo e depois se retirou. Ele sustenta e governa tudo o que existe com infinita sabedoria e amor. A providência divina se manifesta em coisas grandes, como a salvação da humanidade por meio de Jesus Cristo, mas também nas pequenas situações do nosso cotidiano, um encontro inesperado, uma porta que se abre no momento certo, ou até mesmo uma frustração que nos redireciona ao caminho certo. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Quando Moisés foi colocado em uma cesta no rio Nilo, parecia ser um ato desesperado, mas Deus já estava ali, conduzindo cada detalhe, desde a filha do faraó encontrando o bebê, até Moisés se tornar o libertador do povo. Quando Ester foi escolhida como rainha, ela pensava estar ali por acaso, mas seu tio Mardoqueu a lembra. E quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? A providência de Deus não anula nossa liberdade, mas se entrelaça com nossas decisões e redireciona até mesmo nossos erros para o bem maior. Isso não significa que tudo o que acontece é desejado por Deus. Ele não deseja o mal, o pecado ou o sofrimento, mas significa que nada foge ao seu controle soberano. Mesmo quando o caos parece reinar, ele transforma tudo em oportunidade de crescimento e salvação. E então surge uma pergunta inevitável:
Você já parou para perceber quantas vezes a mão de Deus guiou sua vida sem que você percebesse na hora? Aquela amizade inesperada, aquele emprego que não deu certo, ou até aquele atraso que evitou um acidente, será que foram apenas acasos? Talvez hoje seja o momento de olhar para trás com mais atenção e perceber que a providência divina está muito mais presente do que você imaginava. Três. Providência na Bíblia. Histórias que falam por si. Desde as primeiras páginas das Escrituras, a providência de Deus se manifesta como um fio invisível que costura cada acontecimento em direção ao bem. A Bíblia não é apenas um livro de fé, mas também um testemunho histórico da ação cuidadosa de Deus, mesmo em meio ao caos, à dor e às incertezas humanas. José do Egito, a traição que salvou vidas. A história de José, filho de Jacó, é uma das mais impactantes demonstrações da providência divina. Traído por seus próprios irmãos e vendido como escravo, José foi parar no Egito. Aos olhos humanos, parecia o fim, mas Deus tinha um plano. Com o tempo, José se tornou governador do Egito, e quando a fome atingiu a região, foi justamente ele quem salvou sua família e milhares de pessoas da morte. José reconhece a mão de Deus ao dizer: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Gênesis 50, 20. Deus usou até mesmo a injustiça para cumprir sua promessa. Moisés, resgatado para libertar. Outro exemplo notável é Moisés, um bebê colocado numa cesta no rio para escapar da morte. Uma princesa egípcia que o encontra. Um escravo que cresce no palácio. Coincidência? Não. A providência estava ali. Deus preparava, passo a passo, o libertador do seu povo. Moisés foi chamado no momento certo, no lugar certo, para conduzir os israelitas à liberdade. Ester, uma rainha no tempo certo. Ester, uma jovem judia simples, se tornou rainha da Pérsia. Quando seu povo estava ameaçado de extermínio, ela foi usada por Deus para impedir o genocídio. Seu tio Mardoqueu lhe pergunta: "E quem sabe se não foi justamente para um tempo como este que você chegou a ser rainha?" Mais uma vez, vemos que Deus prepara o caminho antes mesmo da crise chegar. Maria, o sim que mudou a história. Maria, uma jovem desconhecida de Nazaré, foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Ao dizer sim, ela entrou no centro do plano divino. Nada foi por acaso. A linhagem, o lugar, a época, tudo revelava um Deus que conduz a história com precisão e amor. Essas histórias nos mostram que a providência não é algo abstrato, mas real, concreta, viva. Deus age mesmo quando tudo parece perdido. E você? Consegue enxergar alguma situação na sua vida onde parecia não haver saída, mas depois ficou claro que Deus estava no controle o tempo todo? A Bíblia nos desafia a confiar. Se Deus agiu antes, Ele pode agir agora e agirá sempre. Quatro. Providência na história da Igreja. A providência de Deus não terminou com as páginas da Bíblia. Ela continua viva e atuante na história da Igreja ao longo dos séculos. Mesmo diante de perseguições, divisões, heresias e crises, Deus nunca abandonou seu povo. A história da Igreja é também a história da fidelidade de Deus. As perseguições no início. Nos primeiros séculos, os cristãos foram cruelmente perseguidos pelo Império Romano. Muitos foram mortos em arenas, queimados vivos ou torturados. Parecia que a fé nascente iria desaparecer, mas não desapareceu. Pelo contrário, cresceu ainda mais forte. O sangue dos mártires, como Tertuliano escreveu, se tornou a semente dos cristãos.
Deus, em sua providência, sustentou aqueles que deram a vida por amor a Cristo e usou o martírio como testemunho que tocou corações até entre os próprios perseguidores. O Concílio de Nicéia, 325 d.C. Quando heresias ameaçavam a fé da Igreja, especialmente sobre a divindade de Cristo, Deus inspirou os líderes da época a se reunirem. O Concílio de Nicéia foi um marco. O Credo Niceno reafirmou a verdade de que Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Mesmo em tempos de confusão teológica, a providência agiu através da sabedoria coletiva da Igreja, preservando a verdade essencial do Evangelho. A Idade Média e os monges copistas. Durante a Idade Média, muitos manuscritos antigos, incluindo as Escrituras, poderiam ter sido perdidos para sempre. Mas em mosteiros isolados, monges copistas dedicaram suas vidas a preservar cada letra, cada página, com devoção e paciência. Sem os esforços silenciosos e fiéis desses monges, não teríamos acesso às verdades da fé hoje. Deus agiu no silêncio, no escondimento, com precisão. João Paulo II, um Papa para o século XX. Em meio à Guerra Fria, à ameaça do comunismo e à secularização crescente, Deus levantou Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II. Sobrevivente da guerra, do nazismo e do comunismo na Polônia, ele se tornou uma voz profética para o mundo moderno. Promoveu a dignidade humana, a juventude e a nova evangelização. Sua eleição foi vista por muitos como um sinal claro da ação divina naquele tempo específico da história. A providência na pandemia. Mais recentemente, durante a pandemia da Covid-19, vimos sinais da providência até nos gestos simples, profissionais de saúde se doando, comunidades cristãs se reinventando para evangelizar online, e muitos redescobrindo a oração e a fé dentro de casa. Mesmo no sofrimento global, Deus não se calou. Ele continuou presente, consolando, curando, guiando. E você? Consegue perceber como Deus age também na história do nosso tempo? Talvez a providência não esteja apenas nos grandes momentos históricos, mas também no modo como a fé resiste, se renova e continua a transformar vidas todos os dias. Cinco. Providência na vida pessoal. A providência de Deus não se manifesta apenas em grandes eventos históricos ou nas páginas das Escrituras. Ela também está presente, discretamente, na vida cotidiana de cada pessoa. Muitas vezes, não percebemos no momento, mas quando olhamos para trás com fé e atenção, enxergamos um fio invisível de amor conduzindo nossos passos. Quantas vezes achamos que algo deu errado, quando na verdade foi Deus nos protegendo? Uma porta de emprego que se fechou, um relacionamento que não avançou, uma viagem cancelada, um atraso inesperado. Pode parecer coincidência, mas a fé nos convida a enxergar com outros olhos, os olhos da confiança. Deus conhece nossas fraquezas, nossas quedas, nossos medos. E mesmo assim, Ele continua agindo em nosso favor. Ele respeita nossa liberdade, mas também sabe usar cada situação, até mesmo as dolorosas, para nos moldar e nos aproximar do que realmente importa. Um testemunho comum. Na hora eu não entendi. Talvez você já tenha ouvido ou até dito: na hora eu não entendi, mas hoje vejo que foi o melhor que poderia ter acontecido. Essa é a marca silenciosa da providência. Deus nos conduz sem nos forçar, guia sem nos empurrar e nos surpreende quando menos esperamos. Uma doença que levou à conversão, um fracasso que nos levou à humildade, uma perda que nos fez valorizar mais a vida. Tudo isso pode ser, sim, parte de um plano maior. Deus fala no silêncio. A providência também age nos momentos de silêncio,
na oração solitária, numa conversa inesperada, numa passagem bíblica que fala direto ao coração. Às vezes, Deus responde com um sim, às vezes com um ainda não, e outras vezes com um tenha fé, eu estou aqui. Por isso, confiar na providência é um ato diário de entrega. Não é viver passivamente, mas agir com fé, sabendo que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Você já parou para refletir? Quantas vezes Deus te salvou sem você perceber? Aquela decisão que parecia errada, aquele não que te frustrou, ou aquela espera que parecia longa demais. E hoje, olhando para trás, você entende que foi proteção? A providência de Deus está aí, agora mesmo, nesta fase da sua vida. O desafio é confiar, mesmo quando não enxergamos. Você consegue dar esse passo de fé? Seis. Mas e a dor? Diante de tudo que falamos sobre a providência divina, é natural que uma pergunta surja no coração. Se Deus cuida de tudo, por que existe tanto sofrimento? Essa é, talvez, uma das questões mais antigas e mais profundas da humanidade. Diante da dor, seja pessoal, familiar ou global, nosso coração clama por respostas. E a verdade é que o cristianismo não oferece uma resposta fácil, mas oferece algo infinitamente maior, um Deus que entra na dor conosco. Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele não se alegra com a dor nem a causa deliberadamente. A maioria das dores do mundo vem das escolhas erradas, do pecado, da injustiça, da liberdade mal usada. Deus não criou o mal, mas, em sua infinita sabedoria e amor, Ele é capaz de transformar até o mal em bem. A maior prova disso é a cruz de Jesus Cristo. O Filho de Deus não ficou apenas no céu observando nosso sofrimento. Ele desceu, assumiu nossa condição humana e sofreu conosco e por nós. Jesus sentiu abandono, rejeição, dor física, angústia espiritual. Ele gritou: "Meu Deus, por que me abandonaste?" Um grito que representa o clamor de toda a humanidade sofredora. Mas foi justamente por meio da dor que veio a salvação. Foi da cruz que brotou a vida. Foi do túmulo que surgiu a ressurreição. A providência não significa ausência de dor, mas presença de sentido mesmo na dor. Não quer dizer que tudo será fácil, mas que nada será em vão. E isso muda tudo. Sofrer com fé é diferente de sofrer sem sentido. Com fé, até as lágrimas se tornam sementes. Com fé, a cruz se torna ponte. Com fé, a noite escura não é o fim, é o começo da aurora. Talvez hoje você esteja atravessando uma fase difícil. Talvez esteja se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta é legítima, e Deus não se ofende com ela. Pelo contrário, Ele a acolhe. E aos poucos, Ele mesmo vai respondendo, não com explicações filosóficas, mas com sua presença silenciosa, constante e fiel. Você está disposto a deixar Deus entrar até mesmo nas suas feridas mais profundas? Consegue entregar a Ele não só as vitórias, mas também os fracassos, as lágrimas e os porquês? A resposta pode não vir agora, mas virá. E quando vier, você perceberá que Ele nunca te deixou. Nunca. Sete. Conclusão. Fé no Deus que conduz tudo. Diante de tantos exemplos bíblicos, históricos e pessoais, torna-se claro que a providência de Deus não é apenas uma ideia teológica, é uma realidade viva, dinâmica, presente.
Ela está nos momentos de glória e também nos de silêncio. Nas alegrias que celebramos e nas dores que não conseguimos entender. Mesmo quando tudo parece desabar, mesmo quando nossos planos falham, Deus não perde o controle. Ele não erra. Ele não se atrasa. Ele continua sendo Deus. A vida cristã é, essencialmente, um ato contínuo de confiança. Confiar quando tudo vai bem é fácil, mas confiar quando não enxergamos, não sentimos e não entendemos, aí está o verdadeiro salto de fé. A providência não significa que tudo será confortável. Significa que tudo será conduzido para um bem maior. Deus não promete ausência de cruzes, mas promete presença constante em cada uma delas. Ele não tira nossos problemas como por mágica, mas caminha conosco, orientando, sustentando e muitas vezes carregando-nos nos momentos mais difíceis. Fé na providência é abrir mão do controle absoluto da vida e reconhecer que há um Pai que sabe mais, que vê além e que nos ama infinitamente mais do que podemos imaginar. É acreditar que, mesmo quando não vemos o caminho, Ele está preparando o chão sob nossos pés, e quando confiamos nessa verdade, nossa vida muda. A ansiedade dá lugar à paz, o medo dá lugar à coragem, a dúvida abre espaço para a esperança, e até mesmo a morte deixa de ser o fim, porque sabemos que no fim de tudo, o amor de Deus terá a última palavra. E você? Está pronto para confiar verdadeiramente nesse Deus que conduz tudo com amor? Você tem coragem de dizer: Senhor, eu não entendo agora, mas confio que Tu estás no comando. A providência não pede perfeição, pede entrega. Não exige explicações, exige confiança. E essa confiança transforma não só a nossa visão, mas o nosso destino. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de homens e mulheres que confiem plenamente na providência de Deus, que sejam luz em meio à escuridão, paz no meio da tempestade, esperança onde tudo parece perdido. Porque no fim, como diz Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você se lembra da última vez que confiou nele de verdade?